obrigado. A gente segue com a Cristiana Cordeiro para um tema super, né, escandaloso, que vocês vão conhecer agora, porque ele não se tornou conhecido do grande público, creio eu. Mas antes quero apresentar aqui a Cristiana. Olha só, tem tantos nomes aqui, porque Cristiana Cordeiro, eu fico me atrapalhando aqui. Advogado de Direitos Humanos, mestre em Direito e Saúde pela Fiocruz, juiz aposentada do TJ do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Cristiana, saudade de você, seja bem-vinda. Você está aqui, que você está lutando, está cada vez mais jovem. O que você faz? Olha, eu acho que é a luta, né? Acho que a gente se encontra como pessoa, indivíduo, na luta coletiva. E acredito que pessoas como eu e como outros tantos que você já ouviu aqui, né, como Rubens Casara, como Luiz Valois, como tantos juízes que ainda estão na ativa, são pessoas que incomodam. O segredo é incomodar. O segredo é incomodar. Agora, a gente gostaria, assim, de uma vez livre da magistratura, que foi o que aconteceu comigo em janeiro desse ano, que eu me aposentei. Eu gostaria de deixar de ser incomodada nesse circuito, mas não estou conseguindo. Você também é professora, né? Isso, de verdade, acho que a gente até... Não sei se a gente já conversou sobre isso, Conde, eu estava com saudade de você também. Eu dou aula desde os 18 anos de idade. Dos 18 aos 27, quando eu fui aprovada no primeiro concurso, que foi para a Defensoria, eu era professora de inglês. E aí eu estudava, né? Eu trabalhava e estudava, e aí eu, né, comecei a estudar para concurso, fui aprovada e fiquei na magistratura 26 anos. E desde 2013 eu dou aula para juízes também, né, como formadora da ENFAM, que é a Escola Nacional de Formação de Magistrados, Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que tem uma tônica muito legal, que é assim, né, maravilhoso pensar isso. Muito bom, vamos conversar. Hoje não vai dar tempo de conversar sobre isso. Aliás, eu quero acelerar aqui, porque senão não vai dar tempo de a gente falar o que a gente Perfeito. Vamos lá. Perdão. Mas antes, não posso perder a piada, né? Porque assim, a Maria da Conceição Tavares, né, grande economista, pensadora portuguesa brasileira, maravilhosa, acabou de nos deixar, e ela morreu com 94 anos, fumando, né? E assim, com ódio ao capitalismo selvagem. E aí, eu não me lembro quem disse aqui numa dessas rodas de conversa, dizendo assim, é isso, o ódio ao capitalismo, né, você vive muito mais. É o segredo da longevidade. É o segredo. E tem essa foto aqui da Maria da Conceição, que eu fiquei apaixonado. Olha só, ela com 22 anos, quando chegou no Brasil. Olha que coisa linda. Lindíssima, lindíssima. Incrível. A gente só conheceu a Maria da Conceição Tavares já, né, já está professora estabelecida nas faculdades brasileiras. Cristiana Cordeiro, primeiro, rapidamente, essa história do governo aprovar um projeto em regime de urgência é um tema que também lhe é caro, né? A questão do aborto, né? Muito, claro. O que você pode dizer para a gente? Quer dizer, é um soco no estômago do governo. É um congresso que é um congresso fundamentalista, né? A gente estava ouvindo agora a Gabriela falando sobre universidade, né? Então, assim, o que é prioridade nesse país? É criminalização de mulheres, de crianças. 60% das vítimas de estupro tem menos do que 14 anos, tem menos do que 13 anos, salvo engano. Então, o público a quem é dirigida essa criminalização é criança também. Então, é um desvalor, né, uma confusão que se faz aí de criminalizar um aborto que é fruto de uma violência, né? Então, assim, dizer que a pessoa que faz um aborto, eventualmente porque não conseguiu fazer anteriormente, que faz depois da 22ª semana, aborto esse que é um aborto legal no nosso sistema, né, legalizado, porque a vítima de violência ela tem o direito de não querer ter aquela criança, de não querer cuidar, de não querer, né, assim, de querer interromper a gravidez, porque a gestação em si é uma segunda dor, é uma revitimização, né? Querer atribuir a essa pessoa a prática de crime, e um crime com uma pena maior ainda do que a pena de estupro. A pena do estupro, isso que é uma coisa assim que... Enfim, porque assim, a pena do estupro é 6 ou 8 anos, né? 6 se a pessoa não for vulnerável, se a vítima não for vulnerável, se for vulnerável, homem ou mulher, 8 anos. Começa com 8 anos. Né? Querem jogar uma pena de 20 anos para o abortamento.
É inacreditável isso. Eu estou assim. Agora, o STF pode, inclusive, entrar depois e dizer que é inconstitucional isso aqui, né? Agora, fica Claro, mas nesse assim, jogo infinito, é né? isso. Acho que o jogo é político no sentido de dizer, tá vendo, judicializaram e tal, o STF está se metendo, está concorrendo, cadê a independência de poderes? É muito essa tônica, sabe? Como a gente está tendo também com a questão do marco temporal, que é outro tema caro aí, sobre o qual você fala muitas vezes, né? E outras tantas Tudo, questões. praticamente, né? Isso, Os direitistas, extremistas, só propõem matérias inconstitucionais, que é justamente para dar esse barulho todo depois aí e conseguirem mais exatamente. engajamento e tudo mais. Cristiana Exatamente. Cordeiro, eu quero que você conte para a gente o que aconteceu recentemente com você. Você foi ministrar uma aula, um curso especial, uma aula Uhum, especial. Você sim. convidou um advogado, né, para dar uma Sim, palestra. E aí esse advogado passou a ser objeto de ataque violento de uma certa comunidade dentro do campo jurídico. Conta essa história para gente. vou contar rapidinho, Conde. Então, como eu falei já, eu sou formadora, né, dessa escola, uma escola que dá para novos juízes, todos os juízes que são aprovados, existe uma parte do curso para os novos juízes que é feita pela Escola Nacional de Formação de Magistrados, que é voltado a direitos humanos. A ótica é toda assim, olha, vocês acabaram de passar X anos estudando, mas a prática é assim, olha. Então, assim como eu, os professores em geral, que são formadores, são pessoas com estrada na magistratura. Eu passei 26 anos como magistrada, como você falou, né? Um assunto da infância e juventude, crime, eu passei por todas essas competências. E numa aula específica eu decidi e pedi autorização à infância, essa autorização foi dada, eu pedi para levar um convidado. Então não foi um palestrante, não foi ele que deu aula, é um convidado que é advogado, militante em Minas Gerais, e isso é importante colocar, que foi hostilizado. E pior do que isso, passaram a ser cometidos crimes e vêm sendo cometidos reiteradamente crimes contra ele e contra mim, porque foi atribuída a ele a prática de um crime que ele não cometeu. Né? Não só não cometeu, foi absolvido, né? Cumpriu 16 anos de pena por um outro delito. É uma história trágica, que não é como as pessoas imaginam, fantasiam e pensam. Né? Eu não vou contar minúcias dessa história, porque é uma história que só ele pode contar, e ele não se furta a contar, né? Quais as circunstâncias que aconteceram nesse fato. A defesa dele, na época, tentou uma desclassificação por uma lesão corporal seguida de morte, porque pela dinâmica, né, do evento, é uma pena bem menor, não seria o júri que julgaria, seria um juiz, né? Não seria o tribunal do júri, como foi. Ele perdeu isso por 4-3, né? Mas tudo isso nem interessa, Conde, porque essa pessoa é uma pessoa que é reabilitada. O que quer dizer reabilitação? Não é no sentido assim figurado, né? No sentido moral que as pessoas pensam. Ele tem No uma sentido sentença, legal, né? no sentido legal, ele tem uma sentença dizendo que todos esses fatos não podem ser objeto de discussão mais. Ele fechou a conta dele com a sociedade. Ele tem os dramas dele, pessoais, ele tem o sofrimento dele, um sofrimento familiar, inclusive, mas ele, com a sociedade, pagou a conta dele. E pagou a conta dele exemplarmente, tanto que ele é um cidadão inserido na sociedade, um advogado. Né? Agora, existem duas questões muito graves aí nesse episódio que envolveu a mim e ao advogado Greg Andrade. A primeira é uma questão de ofensa à liberdade de cátedra. Eu não preciso pedir autorização aos alunos, juízes, no caso, novos juízes, sobre como eu vou ministrar minha aula. Né? Isso é depois sujeito a uma avaliação. Né? Pode ser que a aula seja bem avaliada, pode ser que seja mal avaliada, e aí é uma questão de rever, né? Como eu disse para você, desde 2013 que eu dou aula na Escola Nacional de Formação de Magistrados. Né? E esse episódio nunca tinha acontecido anteriormente. E a segunda questão, além da ofensa à liberdade de cátedra, é um lawfare, sem dúvida nenhuma. Porque o Greg Andrade é um advogado militante que faz denúncias de irregularidades no sistema carcerário, faz denúncias de violência policial, e ele está com um caso muito importante que vai ser julgado segunda-feira, de 2 integrantes de movimentos sem terra que foram acusados de um crime que eles não cometeram. Né? Esse julgamento vai ser um júri, vai ser segunda-feira. Foram condenados, mas estão até aguardando liberdade. Esse caso ganhou uma repercussão mediática, inclusive. Houve matérias, jornalistas... Ele está sendo julgado aonde? Em Brasília?
Não, em Minas, no TJ de Minas, veja bem. Por que o lawfare? Porque nesse julgamento existem relatos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura sobre a mulher que vai ser julgada, é um casal. Ela foi sistematicamente estuprada por 4 anos dentro do sistema carcerário mineiro. Ela e mais uma outra presa. Né? Então, tudo isso revelando aquilo que se quer colocar no escondido. Né? Recentemente foi publicizada uma manifestação da Procuradoria-Geral da República querendo que as audiências não sejam mais gravadas pelo público. Ou seja, eu estou participando de uma audiência, eu não posso mais fazer a gravação ambiental da audiência. E se existe uma gravação da audiência, essa gravação não deveria ser publicizada. Isso diz muito sobre aquilo que se quer esconder, né, Conde? Porque se não há nenhuma irregularidade acontecendo numa audiência, por que não publicizar seu conteúdo? A não ser que seja uma questão de segredo de justiça. Às vezes tem casos de família, ou casos envolvendo criança e adolescente. Mas imagina o que seria de nós todos se a gente não tivesse as gravações da 13ª Vara Criminal de Curitiba, Federal de Curitiba. Né? Imagina o que seria de nós se não viessem à tona tantas violências que são praticadas por juízes, promotores de justiça, infelizmente. Não são a maioria. Assim como não foi a maioria dos alunos, novos juízes, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que se opuseram à presença do advogado Greg Andrade ali. Não foi a maioria. Foi uma minoria barulhenta que fez uso desse recurso bolsonarista para... Aliás, você relata que na aula da manhã foi tudo maravilhoso, né? Todo mundo tranquilo. Adorou. E aí eles cometeram crime, porque eles começaram a acessar os dados que deveriam estar sigilosos. Aliás, também é outro problema, porque o YouTube, né? O Google, né? Coloca tudo lá, mesmo ele já estando kits, né? Já estando kits com a Justiça Brasileira. E uma coisa é a denúncia, né, Conde? É importante para quem está nos assistindo saber. A pessoa pode me denunciar de uma série de coisas, né, fantásticas. E outra coisa é o que se provou e o que se condenou. E muitas vezes, numa absolvição, a gente absolve pela dúvida. Olha, não tenho certeza se isso aconteceu, então vou absolver. E outras vezes a gente absolve porque tem certeza que não aconteceu. Às vezes a absolvição é porque isso não aconteceu, ou não foi essa pessoa que fez. Né? E aí cabe a absolvição também. Então, a gente tem que medir isso. Uma coisa assim, fez, mas não foi provado. E outra coisa, comprovou que não fez. Cristiana, que caminho, você fez um relatório todo muito detalhado ali. Qual é o procedimento? Você entrou com uma representação? Como é que vai... Isso, a gente está, né? Tanto o Greg como eu, e não, as pessoas estranharam também eu chamar ele de Greg, ele é conhecido como Greg Andrade, né? Isso, assim, é uma pessoa conhecida internacionalmente. Ele é militante. Interpretaram como intimidade, que não faz sentido. Não, até assim, a gente tem até uma relação de amizade. Porque, assim, não, vou te falar, não tenho nada a depor contra a pessoa do Greg. É uma pessoa totalmente inserida no contexto da sociedade. Mas vamos lá. Existem 3 caminhos aí a seguir. Um é o administrativo, que a gente não pode conceber que os juízes usem de mídia, redes sociais, para propagar notícias e informações absolutamente destituídas da verdade, praticando crimes, calúnia, difamação. Então, o magistrado ele não pode praticar esse tipo de crime, muito menos se valendo da sua posição na sociedade. Foi uma juíza que escreveu. Então, olha só que importante que é. Foi um desembargador que falou. Né? Então, um caminho é administrativo, outro caminho é civil, ações indenizatórias, e outro criminal, porque a gente não pode deixar passar que cometam crime contra pessoas que nada fizeram além de estar ali para trocar experiência com novos juízes e apresentar a realidade. Como é o cárcere, como é um julgamento de uma pessoa, como é que essa pessoa é tratada pelos juízes durante o seu percurso. Cristiana, o Greg Andrade poderia falar sobre isso se eu convidasse ele aqui? Certamente. Vou convidar o Greg Andrade aqui, perfeito, que está sendo vítima desse processo todo. Agora, eu queria até dizer para você o seguinte, o que me parece, né, que a sociedade brasileira
de maneira doentia, não aceita, é a reabilitação das pessoas. Eu vejo, por exemplo, matérias, o assassinato aos Nardoni, né? Assassinaram, foi uma coisa horrível, foi julgado, né? Tudo mais. Cumpriram a pena e eles começam a sair da pena, regime aberto, a imprensa já vai em cima para justamente gerar aquele sentimento de ódio. O caso também da Gisele von Richthofen, né? Suzane, casos Suzane emblemáticos, mas tem casos de toda sorte, né? Não é isso, é uma dificuldade com a reabilitação das pessoas, o que é horrível. Horrível, porque, veja bem, assim, não é que eu preciso convidar a pessoa para tomar café da manhã comigo, nem para ir para minha casa, nem para dormir comigo, mas, assim, eu tenho que aceitar que a pessoa está dentro da sociedade e está ali contribuindo, inclusive. No caso do Greg Andrade, contribuindo como advogado, porque ele entrou com baixa escolaridade no sistema carcerário, ele fez supletivo, ele fez vestibular, e ele se tornou advogado preso. Então, assim, ele leu mais de 2.000 livros, E se ele fosse um estuprador, como falam, ele não teria sobrevivido no cárcere. Se ele fosse um estuprador, ele não teria sobrevivido. E isso é uma nota, assim, muito grave sobre o que estão fazendo com esse advogado. Porque ao ser imputada a ele a prática de um crime sexual, que não é aceito sequer pela criminalidade, ele se torna uma pessoa ameaçada dentro de um sistema que ele frequenta diariamente. Ele vai aos cárceres, ele atende pessoas presas, ele vai a delegacias, ele faz denúncias sobre tortura no sistema prisional. Ele não pode ser visto como estuprador, como não foi visto nos 16 anos. Já há muitos anos, né, inclusive. Isso. E aí trazem essa história, e aí, claro, como toda pessoa que passou por uma experiência traumática assim, ele começa a pensar, poxa, a moça da padaria está me olhando diferente. Porque o nome dele saiu estampado em diversas notícias. Perfeitamente. No âmbito aí foi em Curitiba que foi feito... Minas Gerais. Não, ele é de Minas, mas o curso que você deu... Também em Minas. Também foi em Minas. Também foi Minas. Falando em Minas, está aqui um colega seu, minha querida Cristiana Cordeiro, Vinícius Casalino, que está em Minas, na cidade do Luiz Nassif, que é Poços de Caldas, né, Casalino? Tudo bom, querido? Vocês se conhecem? Não, ainda não. Quer dizer, ele deve ter ouvido falar de mim, mas... Bom dia, Conde. Bom dia, Cristiana. Estou aqui em Poços de Caldas. Que delícia, Gerais. Maravilha. Poços de Caldas. E é professor da PUCamp, correto? Perfeito, de Direito, uma figura aqui que é muito querida por todos nós. A gente vai seguir com o Vinícius Casalino aqui, ele que tem as canecas especiais aí, tudo mais. Cristiana, obrigado pela sua, enfim, pela sua competência nessa área. Você acabou de deixar o Tribunal de Justiça, é isso? Janeiro desse ano. Janeiro. Já pode fazer um balanço. A gente pode fazer um balanço num próximo papo para você falar desse período todo aí. Vamos aí. E ficaremos alertas aqui. Me passa o contato do Greg, tá? Vou passar. Por favor. E a gente vai seguir denunciando esse caso escabroso aí. Obrigado, Cristiana Cordeiro.